com o Júlio, bora, TDC, tudo bom com vocês? Aí já tá um pouquinho melhor, o pessoal já tá começando a engrenar. Não, até assim, ó, até a metade eu prometo que vocês acordam, tá? Ah, bora lá. Deixa eu passar aqui. É, Deu uma travada aqui. Alguém helpzão? Boa. Opa, passou. Então, bora lá. Júlio Baquion, homem branco, cis, cabelos e barbas castanhos, tamanho médio. Estou usando um óculos de armação preta, estou usando uma camisa preta e atrás de mim tem o logo do TDC para quem precisa da audiodescrição. Falando um pouco de mim, eu atuo há mais de 10 anos na área de tecnologia, já passei por desenvolvimento, passei boa parte da minha carreira em testes, fui QA Tech Lead e hoje em dia eu sou coordenador de times de desenvolvimento e agilista. Meu papel hoje ele está muito mais ligado com a gestão de pessoas, mas por muito tempo eu fui responsável por testes. E eu não me conformei em simplesmente testar as coisas por testar, ou só cumprir o que está escrito no papel, mas extrapolar um pouco do que eu podia ir. E isso aqui é o resultado de alguns anos de estudo, muito motivado também pela transição de carreira da minha esposa, que me motivou a estudar mais sobre o assunto, e eu acabei entrando nesses testes de acessibilidade, certo? Então, deixa eu falar um pouquinho de acessibilidade no Brasil, vou citar um pouco sobre essa questão. QRzinho Code, fiquem ligados, porque vai ter surpresa no final, tá? Então, prepara aí para QR Codar no final. Mas aqui tem uma pesquisa que apenas 1%, menos de 1%, no Brasil dos sites estão com um grau de acessibilidade aceitável. O que é esse grau de acessibilidade aceitável? A partir do duplo A. Então, a WCAG, que é o consórcio mundial que mede o nível de acessibilidade dos sites, dos produtos digitais, enfim, ela organiza por esse A, duplo A, triplo A. O que é o A? É o requisito, assim, a pessoa só se preocupou com contraste de tela, aquela coisa bem básica. Duplo A tem muitos conceitos de acessibilidade aplicados. E o triplo A é aquele site que ele tem por volta de 95 a 100% de acessibilidade dentro dele, certo? E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente está falando que quase 99% dos produtos brasileiros não estão de acordo com a lei. E o que é interessante, né? Você sabia que você está trabalhando num produto contra a lei? Hã? Aí eu faço a pergunta: quantos aqui na sala tem tradutor de Libra dentro do produto? Uma, duas, três pessoas, quatro. Da hora. Isso quer dizer que dentro de uma sala que a gente pode dizer que tem 40, entre 20, 40, 60 pessoas, enfim, poucas pessoas, uma amostragem muito pequena, tem ou trabalha com um produto que tem um nível de legislação ideal. Isso nos leva a crer que a acessibilidade ela não tem sido olhada como um produto, e sim apenas como um commodity ou como um item que você pode deixar para depois no projeto. E veja só, se a gente começar a tratar a acessibilidade como um produto, você já pensaram em fazer uma conversão direta de 25% do fluxo da internet brasileira para dentro do seu produto e tornar um diferencial da sua marca? E principalmente, olha para esse quesito. Estima-se que uma a cada quatro pessoas tem uma necessidade específica, que vão de N outras situações, né? O que a gente entende que é uma normalidade, né? Uma construção do que é normal, as pessoas são normais, enfim. É, existem pessoas com espectros diferentes que usam a internet.
Você gostaria de chegar hoje para o seu gestor e falar assim: eu tenho uma solução para trazer 25% do fluxo da internet hoje para dentro da nossa aplicação? Com certeza o teu gestor vai falar assim: meu Deus, que magia é essa? E ela está muito ligada justamente a essa prática de acessibilidade. Você pode trazer para o seu produto um diferencial que muito provavelmente o seu concorrente não tem. E essa é a graça da gente começar a falar de acessibilidade como um produto e não um commodity, mas dentro do nosso desenvolvimento de software. Fora que a gente gera aquela sigla bonitinha que tá em voga, né? ESG, Environmental, Social e Governmental. Ó, gastei, hein? Mas a ideia é que a gente possa fazer um marketing positivo, trazer pessoas que têm algum tipo de necessidade específica para dentro de uma conversa que normalmente eles estão em cargos de entrada. Eles não trabalham estratégico, eles não trabalham principalmente onde eles podem trazer mais valor para a organização, porque isso aqui é uma oportunidade de negócio absurda. Você quer 25% do fluxo da internet hoje no seu site? Comece a olhar isso aqui. E para os testers, aí vem a grande sacada. Porque normalmente a gente começa a trabalhar com testes de acessibilidade quando a gente tem um requisito de acessibilidade que a gente precisa alcançar. Mas em que momento que a gente identifica? É no design? Então a gente está pressupondo que só o designer vai se preocupar com isso. É no desenvolvimento? Então a gente está pressupondo que o desenvolvimento tem toda a expertise para isso. É no teste que normalmente a gente acaba pegando essas coisas. E é sempre no final. É sempre, né? A gente nunca planeja esse tipo de coisa, mas no final chega e fala: poxa, podia ter isso, podia ser melhor, podia estar assim. E normalmente, pela experiência que eu tive já há tanto tempo com testes, a gente percebe oportunidades justamente nessa pré-produção. Quando o tester está ali olhando alguma coisa, ele fala: podia ser de tal jeito. Quantos testers aqui não chegaram no último dia da sprint e falaram assim: tá legal, mas podia melhorar? E tomou um monte de achincalhado do time de desenvolvimento. Vamos lá, quem nunca é? Perfeito. Mas então tá, deixa eu fazer um paralelo principalmente muito importante, que é o que é usabilidade? É o quão rápido você consegue usar um produto. Simples assim. Quão intuitivo, quão fácil, esses atributos que estão ligados à capacidade rápida de se adaptar a isso. E a acessibilidade, ela já propõe um uso equitativo. Grava essa palavra, equitativo. Por quê? Quando nós falamos de internet para todos, a gente está falando de um uso equitativo em que todo mundo vai ter a mesma experiência, certo? Então, o tester, ele está hoje preocupado não só com as features de negócio, com o entendimento de regras de negócio, aplicação de testes, mas ele começa a trabalhar um negócio que eu vou mostrar mais para frente, que é um teste de empatia, certo? E para já gerar essa reflexão, principalmente para o pessoal de testes que às vezes não está tão familiarizado com esses conceitos, explicando rapidamente, a acessibilidade ela é um subconjunto da usabilidade. A usabilidade é algo que os designers, né, meus brother designer aí, levanta a mão, vieram me prestigiar. Aúba! É, acessibilidade é um subconjunto da usabilidade. Você pode ter um site, um produto digital ou até um produto físico com uma alta usabilidade, mas baixa a acessibilidade. Só que o inverso não acontece. Quanto maior a acessibilidade, automaticamente maior a usabilidade. Só que normalmente muitos gestores entendem que vai perder beleza. Olha só, a beleza é relativa. A verdade é essa. Eu acho o quadro da Mona Lisa bonito, mas quem olha assim fala, putz, que sorriso sem graça, né? Aquele sorrisinho de Mona Lisa. Mas a beleza ela é um fator que ela pode ser colocado como supérfluo, mas a acessibilidade não deveria. E às vezes a gente prefere trabalhar com a beleza ao invés da acessibilidade. Mas é interessante então que para situar os testes, eu vou mostrar para vocês os 7 princípios do design universal e eu vou mostrar para vocês princípios de como avaliar
esses 7 princípios. O que rege os 7 princípios e principalmente como vocês podem testar e mais para frente como planejar os testes, ok? Então, primeiro é o uso equitativo. Olha só, a palavra que eu pedi para vocês guardarem. Quem guardou? Ninguém, né? Vocês estão com sono. Tem 2 mãos que levantaram. Tá ótimo. Possibilitar o acesso a qualquer conteúdo ou funcionalidade. Quantos aqui já fizeram um teste que normalmente era um teste das antigas? Que era chegar no formulário e testar ele do início ao fim só apertando o tab. Quem já passou por esse tipo de teste? 1, 2, 3, 4 pessoas. Uma sala novamente grande, né? Você viu como as coisas vão mudando com o tempo, né? A gente fala muito mais de automatizados hoje do que aqueles testes manuais que normalmente demandavam um tipo de procedimento. Então, imaginar que um uso equitativo também te coloca numa situação de ter que planejar um procedimento padrão e até uma forma de se testar, a gente começa a olhar como era antigamente que a gente fazia aqueles casos de testes e combinações de testes. Então a gente vai ter um pouquinho dessa pegada mais para frente. Mas o base de tudo, olhando para o uso equitativo, é imaginar que todo mundo tem que acessar o site e chegar à mesma experiência no final. Então planeje testes olhando se tem libras, se o seu leitor de tela vai conseguir ler as informações e se foi de fácil acesso do início ao fim. Praticamente um teste de usabilidade junto com um teste de acessibilidade. E olhando para o próximo ponto, que é a flexibilidade de uso, esse aqui é legal, porque muitos testers já fazem esse teste de ficar alterando o tamanho da tela, ver se quebra o layout. Quem nunca fez isso aí? É muito bacana. Chega lá, a alegria do tester é 6 horas da tarde, da sexta-feira, abrir um bug de layout que o cara esqueceu de fazer responsividade. Gente, eu adorava. Era um caos assim, a sprint pronta para entregar, abrir um desse, o cara queria me matar. Esperar o último dia para olhar, né, responsividade. Mas ele é um teste que ele é muito importante porque eu não estou falando só de um quesito de o layout quebrou, mas estou falando de permitir que a funcionalidade seja íntegra, não só em celulares, telas maiores e menores, mas se eu falo de acessibilidade, eu estou falando também de conceitos socioeconômicos. Enquanto a gente fica pensando a acessibilidade como alguém com uma deficiência específica, ou o estereótipo de alguém com algum tipo de cegueira, a acessibilidade também trata conceitos sobre diversidade socioeconômica. Então, eu tenho um celularzinho, aquele Moto G, Moto Gzão da massa, né? Não é nem bom nem ruim, tá ali no meio. Pá! Aquela alegria. Trava e também não trava tanto. Mas existem questões socioeconômicas de pessoas que não conseguem comprar um celular muito mais rápido, compra uma versão mais barata ou compra de segunda mão. E ele tem ali um celular às vezes menor. Vocês planejaram o seu software pensando nesse tipo de usuário? Muitas vezes não, porque estamos privilegiando beleza, ou estamos privilegiando um design, barará, barará, mas quando deveríamos estar proporcionando a mesma experiência do início ao fim, certo? Então, quando a gente olha para essa questão de layout, não é meramente o layout se quebra ou não, mas se a funcionalidade está íntegra para qualquer tipo de usuário. Além de olhar outros itens, né? Teclado virtual, se acessa. E uma questão até muito bacana, né? Quem entrou no site do Simpla, por exemplo? Legal, né? Você viu que quando você vai fazer um cadastro tem um tempo, né? Não é acessível. Por quê? E já trazendo isso, né? É claro, existe uma limitação de tempo que pode ser sim acessível, junto com uma regra de negócio específica de poder expirar uma tela. Mas existem pessoas, talvez eu vou pegar um exemplo bem comum, que é aquela tua tia mais velhinha, que é o meu caso também, que ela não consegue ir rápido no cadastro. Ela vai olhando ponto a ponto, vê se colocou. Ela pega o RG assim, olha o RG e fica olhando para a tela para ver se fez certinho. E às vezes o tempo de expiração já era. Então, para ela é uma dificuldade. Não é um uso flexível. Então, isso dificulta
também a interação com ela. Além de olhar para um outro item que é a interface limpa. E eu vou entrar um pouquinho mais para frente sobre esse item. Mas, falando nele agora, aliás, informação de fácil percepção. Fornecer transcrição textual, conteúdo em áudio, libras, não utilizar apenas caracteres sensoriais, isso aqui é muito bacana, né? Porque é muito comum a gente chegar numa biblioteca, olhar aquela placa lá de silêncio, né? Tá só aquela mão na boca, falando assim, ó, não faça isso, silêncio. Mas isso não facilita pessoas que estão em fase de alfabetização ou algum nível de dislexia. Então, a melhor prática é trazer palavras, símbolos, contextos que complementem uma coisa com a outra e você dê um contexto completo. Então, esse tipo de planejamento requer que os seus testes olhem diretamente como é que estão a alocação de símbolos, se onde está escrita informação, você coloca o mouse e aparece a informação, se você tem, né, aquele tooltip, se o placeholder está claro qual é o tipo de informação que tem que preencher, porque normalmente é o tipo de coisa que as pessoas podem ter mais dificuldades em utilizar. Olhar também para quesitos como foco e contraste, porque existem tantos níveis hoje de eu vou colocar direto, né? A deuteranopia, pantropia, que são variações que as pessoas têm dificuldade de enxergar alguns tipos de cores, que esse tipo de quesito ele atrapalha 100% a experiência. E eu tive um desenvolvedor que ele tinha dificuldades com a cor verde. Ele mandou para mim um teste, eu olho lá o botãozão verde, um botãozão lá totalmente marrom. E na especificação verde. Mas por quê? Porque ele tinha deuteranopia. E para quem não sabe, ele confunde essas duas cores. Não está claro para ele. Então a gente teve que adaptar até a forma de escritas de histórias, escritas de especificação, para que pudesse também atender aos usuários que são os desenvolvedores. Então pensar num teste até no nível de planejamento das histórias. E eu gosto de usar um exemplo muito legal, que é principalmente o jornal. Quantos aqui já leram um jornal na vida? Né? Todo mundo. Vocês sabiam que ele é uma porcaria? Por quê? Ele não é acessível, ele polui, ele deixa resíduo na mão, as imagens são preto e branca normalmente, ele não permite a escrita por libras e ele não tem blocos de informações claras. É aquela coisa assim, usando todo o papel para aproveitar a impressão. Isso é horrível. De um ponto de vista de acessibilidade, é o tipo de informação que você tem que evitar. Então, olha só, já faço o paralelo, por exemplo, se o seu produto hoje ele está parecendo um jornal de quermesse, que é aquela coisa, né, que às vezes o cara imprime uma folha só, ou se ele tem as informações bem dispostas. Perceba, principalmente fazendo um teste baseado nos espaçamentos e pontos de toque, clicagem, enfim, para facilitar. E se as animações elas são realmente necessárias. É legal um caso, porque eu tive um colega também que tinha Asperger. Qualquer coisa que você colocasse na frente dele com muita animação, distraiu o fluxo de trabalho dele. Ele não conseguiria chegar do início ao fim da aplicação devido a essa dificuldade que ele teria de prestar atenção. Ele focaria em outras coisas. Então, esse tipo de animação desnecessária ou não tão sutil também dificultava a ida dele do início ao fim da funcionalidade. Tolerância a erros. Isso aqui é legal, porque assim, a gente sempre vê aquele teste, né? Se falhar, bota o campo em vermelho. Ótimo. Aí, é o exemplo mais simples que eu dou. Mas você falou o que está errado? O cara preencheu lá o e-mail, mas está lá faltando arroba. O cara não sabe, ele preencheu o e-mail, mas esqueceu de colocar arroba. E não está declarado o que está acontecendo ali. Ou o mais clássico de todos, do desenvolvedor, que ele está com aquela preguiça, né? Erro 402. Quem aqui sabe o que é o erro 402? Uma mão levantou. Tá da hora. Esses testers aí tem que fazer teste de API. Tá difícil, assim. Mas eu também não lembro, tá? Eu tô zoando vocês, mas eu também não lembro o que é 402.
Mas olhando praticamente, a gente vê, por exemplo, a sua aplicação dá um erro 402. O que, que é normal? Aparecer X na tela, 402. O que, que o seu usuário pensa em relação a isso? Não sei. E ele muitas vezes acha que fez alguma coisa errada na aplicação. Mas a verdade é que ele estava executando a ação dele e, por uma questão do próprio sistema, ele caiu. Qual que era a mensagem ideal a se colocar? Era justamente estamos passando por problemas técnicos, tente mais tarde, enfim. Trazer essa tolerância de erros, essa resposta, para que ele possa se adaptar à situação e conseguir chegar, então, num finalmente com a aplicação, né? Ele não fica naquela tela travada, meu Deus do céu, me ajuda. Porque se fosse minha tia, novamente, esse exemplo, ela chegaria assim para mim, tó, resolve, né? Mas é importante a gente começar a olhar todos esses quesitos, porque começa a dar para a gente alguns outros paralelos. Por exemplo, se eu tenho campos com toque muito pequeno, ele já afeta diretamente esse baixo esforço físico. Um exemplo muito legal, se vocês abrirem o Reels do Instagram agora, muito bacana, vocês vão perceber que quando vocês tentarem clicar no nome ou no comentário, a área de toque é horrível. Eu tenho um dedinho meio, né, um dedinho não tão fino, eu me atrapalho aquele negócio, tento clicar no negócio, não vai naquele negócio, vai no negócio errado. Isso é um erro gravíssimo de acessibilidade. Por quê? Eu estou falando de só ter um dedinho um pouquinho mais gordinho. Agora, pessoas com dificuldades motoras não vão conseguir completar essa situação de teste com uma probabilidade alta de sucesso. Isso implica diretamente no retorno da aplicação. Ou seja, aqui eu tenho uma perda de funcionalidade por não reparar num quesito de baixo esforço físico. Ou então, aquela velha clássica, quem já precisou ir numa informação no site, principalmente documentação, né, de software. Abre lá o Cypress agora, aí você fica dando scroll até achar a parte que você precisa. Era mais fácil a gente ter só uma âncorazinha na lateral? Então, por que não tem? E é justamente isso. Essas falhas de acessibilidade, elas estão presentes no nosso dia a dia. E facilita muito eu ter essas abas de navegação. Se para mim, que eu não tenho uma dificuldade motora, já é uma perda de paciência gigante, imagina para alguém com uma necessidade específica. Ou então, novamente, o caso de Asperger, a pessoa vai lendo, vai lendo, vai lendo, né? E ela perde um tempão lendo toda a documentação para poder chegar no ponto principal que ela precisaria estruturar. Então, também acaba sendo dificultoso o uso. Certo? Indo para o próximo item, dimensões e espaço para acesso e uso. Isso aqui é legal, porque a gente também falha neles. Por exemplo, eu tive um problema com uma Big Tech, mas eu não vou falar o nome, obviamente, para não gerar nenhum constrangimento, mas eu tinha um duplo fator de autenticação. Eu cheguei numa parte de duplo fator que eu tinha perdido, não fez backup do duplo fator, da minha chave de acesso nos meus e-mails, e eu simplesmente fiquei sequestrado, porque ele mandava para mim uma mensagem de SMS que nunca chegava, e eu não tinha uma outra forma de poder autenticar. Então, eu tinha um dimensionamento de funcionalidade que não me permitia ter acesso às minhas próprias aplicações por questão de falta de pensamento, né, de fluxos. Mas beleza, isso aqui é só um conceito de funcionalidade. No nosso dia a dia, a gente pode encontrar também a dificuldade que as pessoas têm para trafegar, né, nas catracas de ônibus, que é um exemplo, cara, que normalmente pega para quem tem um pouquinho mais de peso ali. É um item que atrapalha muito o dia a dia passar pela catraca. E dentro do nosso conceito aqui, dos testes em si, fazer os testes olhando principalmente esse posicionamento do mouse. E tem uma ferramenta muito legal para quem não gosta de ficar, né, no Teams, que o Teams, você sai do Teams, ele dá que você sai do computador, né? Ele dá lá, tá ausente. Fica 5 minutos sem mexer o mouse, tá ausente. Tem uma ferramenta chamada Move Mouse, que é um ratinho assim, ó. Eu vou dar dica, mas eu vou dar dica do porquê, tá? Essa ferramenta, ela faz isso aqui, ó, com o seu mouse, a cada X tempos. Tá, tá, tá. Eu me peguei muitas vezes tentando dar um print nisso, com essa ferramenta ligada,
E eu estava dando aquele print assim, ó, no milímetro, perdia. Agora imagina utilizar o menu cascata com esse tipo de ferramenta. Agora imagina se você só tem uma dificuldade motora e precisa usar esse tipo de menu cascata. Você não vai conseguir. E isso aqui atrapalha principalmente o uso de funcionalidades. Você está perdendo dinheiro. Ou igual o tamanho do ícone lá do Rios, né? Tentar clicar no comentário ou na página. Mesma coisa. E olhando para tudo isso, eu passei para vocês conceitos, ideias de testes, e a gente vai entrar agora em como você pode planejar esses testes exploratórios. Passei muitos conceitos, ok? E ainda bem que esse slide aqui vai ficar disponibilizado para vocês depois, que provavelmente vocês vão usar para fazer mais testes. Espero eu que entre no coraçãozinho de vocês essa necessidade de testes de acessibilidade. Mas como planejar esses testes? Quais são as abordagens? Então aqui, ó, em amarelinho, pensando as abordagens, tá? Teste de usabilidade com usuários diversificados. E esse aqui, para mim, é o principal, o primeiro, tá aqui não por acaso. Mas ele tá em destaque separadinho, porque para que eu possa ter uma internet com uso equitativo, eu preciso trazer os principais usuários para essa discussão. Então, eu preciso trazer, por exemplo, consultorias, trazer essas pessoas que já tenham um viés de testes de acessibilidade, para que eles possam trazer os melhores dados. Júlio, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Meu chefe não libera budget. O que eu faço? Calma, gafanhoto, a gente vai entrar nas ferramentas, que eu sei que é o que vocês querem. Mas é importante a gente falar dessa questão da abordagem do planejamento, porque seria o primeiro item. Faz testes com a equipe de UX, design, né, trazer os usuários, né, que têm algum tipo de necessidade específica para que eles possam fazer alguma rotina de teste e você coletar os resultados. Compatibilidade de tecnologias, verificar se ele está usando os leitores de texto para tentar identificar onde é que estão, né, se ele está lendo corretamente. E eu tenho um exemplo maravilhoso disso, que uma vez eu fui usar essa ferramenta e eu não consigo usar porque ela é muito rápida. Então, para vocês que usam, estão de parabéns, porque eu não consigo entender nada. Mas era legal que ele começava a ler no início, de repente ele passava para baixo. Por quê? Porque os blocos de informação do HTML estavam errados. Então eu começava a ler em cima, lia embaixo. Começava a ler aqui, ia para baixo. Eu perdia todo o conceito do meu teste e eu não conseguiria utilizar um leitor de tela, logo estava completamente reprovado. Teste de navegação e controle. É legal porque quantos aqui planejam testes com Bing, com o Microsoft Edge? Vocês são tudo safado, né? Você só usa o Chrome. Chrome e Mozilla. Eu tô ligado, tô ligado. Também fazia isso. Mas nem todo mundo vai lá e baixa um Chrome. Às vezes, e eu vou sempre pegar o exemplo da minha tia, ela vai usar o navegador que tem lá. Se é o Explorer, vai ser o Explorer falecido. Se é o Chrome, vai ser o Chrome. Mas vocês já pensaram qual é o impacto disso dentro das aplicações? Então, exatamente, esse é um teste muito importante também. Contrastes e legibilidade. Isso aqui é legal porque facilita. E assim, não é só pessoas com dificuldades, mas no dia a dia, você precisa entender, por exemplo, o cara está acessando a sua aplicação no sol. Quem aqui nunca precisou olhar o celular no sol e percebeu que, meu Deus, estou cego, não enxergo mais meu celular? Né? O que acontece é justamente essa falta de contraste atrapalha, você aumenta lá no talo o contraste da tela, mas você não consegue ter visibilidade por questões de contraste que não estão acessíveis. Testes de legendas e transcrição. Então, para quem usa alguma aplicação streaming que faça essa parte de leituras, é muito importante. Ou até aquelas imagens, né? Você tem um aplicativo lá de envio de comida, aí tá cheio de imagem lá sobre pessoas comendo hambúrguer, de repente a pessoa vai ler o que está lá, está escrito só imagem. Porque o leitor de tela não está conseguindo identificar o que tem nessa imagem porque ninguém pensou na transcrição. Então, esse é um problema. Testes de formulários de entrada de dados, então verificar como os dados estão entrando, como eles estão sendo tratados, garantir que eles possam ser acessíveis e que tenham uma eficiência, que os dados não demorem muito tempo. Então, teste de performance aqui, ele está intrinsecamente ligado.
Testes de responsividade, aquele de redimensionamento de tela, precisam estar no checklist. Avaliação semântica de HTML, que é justamente essa questão de ele começa a ler aqui em cima, o leitor de tela, depois lê aqui embaixo, lê aqui, lê aqui, lê aqui, que acaba atrapalhando a leitura, né, da pessoa. E para finalizar, teste de pausa e tempo. Lembra daquele tempo lá? Você está no aplicativo do banco fazendo negócio lá e expira a sessão. Isso é uma falha grave de acessibilidade, embora seja uma questão de segurança. Então, pessoas de segurança e pessoas de usabilidade façam questão de discutir esse assunto, porque é muito importante para saber qual que é o linear aí desse teste. E para finalizar, auditoria de acessibilidade com ferramentas. Aí, testers, o bagulho está com vocês. Por quê? Tem 3 ferramentas que eu destaquei: Lighthouse, X e Wave. Mas eu vou pular, quero que vocês pensem um pouquinho. Antes de tudo, de sair pensando em ferramentas, o principal não é sobre ferramentas, mas um exame de empatia. Lembra que eu falei de testes de empatia? Comecem a imaginar os seus testes, cenários, etc., usando esses quesitos, por exemplo, como princípios para que você possa planejar os testes, certo? Agora que eu falei, né, do teste de empatia, agora sim eu falo da ferramenta, tá? Não, é porque eu preciso falar, né? Antes a gente precisa entender o usuário para poder testar como usuário, né? Então a gente não pode ir direto para a ferramenta. Primeiro de todos, esse aqui eu gosto bastante, é o scanner de acessibilidade. Não, a sua tela não está borrada. O que aconteceu é que eu borrei os dados mesmo para não ter problemas, tá? Mas esse aplicativo, por exemplo, a área de toque deles foi destacada porque todas as áreas de toque estavam menor do que deveria. Um ganho de beleza em detrimento da acessibilidade. Entendeu? Tem outro item aqui que provavelmente vocês não estão vendo na plateia, mas em casa possam ver. Tem a questão do contraste, que ele está avaliando também e dando o grau de contraste ideal. O grau ideal é 4.5. Esse cinza no branco está em 3.4, segundo a análise da ferramenta. É legal que o GPT faz essa análise, tá? Se jogar esse CSS no GPT, ele analisa. Então fica a dica. Tem essa ferramenta também de auditoria mobile, que é o X. Mesmo princípio do scanner, e ele gera um relatóriozinho para você no final. Então, outra ferramenta legal para destacar, dependendo da tecnologia. O Wave, ele é um plugin, você pode baixar no seu Chrome e fazer os testes de acessibilidade a partir dele, pegando os resultados e gerando formulários onde tem que melhorar. WCAG, que é a auditoria mundial, o consórcio mundial, eles também têm uma ferramenta que faz essa leitura do código e traz para você os pontos de melhoria. E o chuchuzinho, que eu adoro, que é o Lighthouse, que ele traz conceitos de performance, de boas práticas, de acessibilidade e de SEO. Então, para o pessoal de produtos, ele é muito importante, para o time de desenvolvimento, ele também é muito importante para vocês terem diretrizes de melhoria do produto. E a loucura da minha vida. Esse aqui é um caso muito legal, eu tenho pouco tempo para explicar, mas para quem já trabalha com testes automatizados de mobile, sabe que mobile é monothread. Então, se você subir uma instância do Appium, você não vai subir uma instância de acessibilidade, de teste de acessibilidade, que ele trabalha em monothread. Logo, se você tentar fazer uma interação entre a ferramenta de acessibilidade e a ferramenta que você está testando, elas não vão se conversar. Logo, eu precisei adaptar com o Sikuli, que é uma ferramenta quase um RPA de identificação visual. Então, ele identifica a imagem que você está plotando. Então, esse aqui é o cara. Dê uma olhada nesse teste, é um casezinho bem bacana para vocês experimentarem depois. Web, o clássico, Cypressão da massa com X. Ele tem uma biblioteca exclusiva que você acessa a aplicação com o Cypress e faz toda a análise automatizada do código através da biblioteca do X. Então, ele facilita muito a questão dos automatizados. E muito obrigado.